Você já parou para pensar por que tudo acontece em São Paulo? São Paulo é o estado mais rico do Brasil, o mais desenvolvido e é onde estão os maiores polos industriais e financeiros do país. Esse estado possui o segundo maior PIB per capita do Brasil, com R$ 49.498, e é o segundo maior IDH, sendo o estado mais rico de toda a América Latina. Hoje ocorrem várias discussões sobre como seria se São Paulo se tornasse um país, já que é provavelmente o único estado do Brasil que tem essa capacidade. Mas saiba que nem sempre foi assim, e nesse vídeo você vai ver como São Paulo se desenvolveu e cresceu tanto e se tornou o maior polo econômico do Brasil. Em 1872, a cidade de São Paulo possuía pouco mais de 30 mil habitantes. Ele é menor até que Salvador e Recife, com mais de 100 mil habitantes cada. Antes do século XIX, a cidade ainda não possuía nenhuma atividade comercial relevante que levasse a um desenvolvimento econômico. Na verdade, a produção não compensava nem os gastos com os transportes até Santos, onde era a principal região comercial do estado. E então, após alguns anos, chegou o produto que mudaria de vez a economia paulistana: o café. Vamos lá, agora falando um pouco da história da economia de São Paulo. Após o cultivo inapropriado no Vale do Paraíba, onde acontecia a maioria das plantações na época, o jogo virou para São Paulo, pois eles perceberam que em algumas plantações, em Campinas e em Ribeirão Preto, possuíam terras com condições ainda melhores para o café. Na época, entre 1861 a 1870, a exportação do Brasil chegou a quase 30 milhões de sacas de café. Na década de 1880, o número passou a ser mais de 50 milhões de sacas, sendo que grande parte dessa produção era de São Paulo. Mas como a capital se desenvolveu tanto, sendo que as maiores produções estavam em Campinas e em Ribeirão Preto, é aí que entram as estradas de ferro construídas no século XIX. Com a estrada de ferro Santos-Jundiaí, um grupo de fazendeiros criou a Companhia Paulista e a partir dela construiu várias outras estradas, sendo a principal delas a que ligava Jundiaí a Campinas. Desse jeito, São Paulo começou a conectar com as principais cidades do estado. Agora, todos os trens passavam pela cidade e a partir daí seguiam direto para o litoral pela estrada de ferro Santos-Jundiaí. Com isso, São Paulo se tornou um ponto de concentração de riqueza, já que a cidade atraía vários barões, empresários, políticos e trabalhadores do mundo todo. E a partir daí, São Paulo começou a se industrializar. São Paulo ter uma ótima infraestrutura e um sistema de transporte eficiente e barato foi fundamental para a industrialização da cidade, tanto que a maioria das empresas naquela época estavam localizadas no bairro do Brás, pois estavam bem próximos aos trilhos da estrada Santos-Jundiaí. Outro fator fundamental para a industrialização de São Paulo foi a forte imigração. Até 1920, o estado havia recebido cerca de 70% dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil. A maioria deles foram para São Paulo apenas para trabalhar nas lavouras de café, mas também houve aqueles que decidiram empreender na cidade, já que os imigrantes tinham muito mais experiência com indústrias do que os brasileiros. Um caso especial foi o de Francisco Matarazzo. O italiano foi um grande empresário que havia ido para São Paulo em busca de novas oportunidades. Acabou que ele foi o criador do maior complexo industrial da América Latina no século XX e em 1937 era o homem mais rico do Brasil. Com tudo isso acontecendo, São Paulo em pouco tempo conseguiu se industrializar e tomar o posto de principal cidade comercial do Brasil, que antes pertencia ao Rio de Janeiro. E a partir de 1960, São Paulo vem sendo a capital mais rica e populosa do Brasil. Hoje, São Paulo possui um PIB de 540 bilhões de dólares, representando aproximadamente 30% do PIB do Brasil e um PIB per capita 40% acima da média nacional. Oferece grande quantidade de bens de consumo, capital, serviços e insumos para todo o Brasil. O setor com a maior relevância no estado é o de serviços, que representa 77% do PIB e abriga mais de 10 milhões de empregos. Outro setor bem forte é o industrial, com mais de 20% do PIB e representa quase 30% da indústria brasileira, empregando quase 3 milhões de trabalhadores no estado.
Outro aspecto fundamental que impulsiona as exportações de São Paulo é que o estado possui a maior e melhor infraestrutura do país. Para ter uma ideia, mais de 90% de suas rodovias são pavimentadas e das 20 melhores rodovias do Brasil, 18 estão em São Paulo. O estado também possui o maior aeroporto e o maior porto do Brasil. O Porto de Santos movimenta cerca de 130 milhões de toneladas em carga anual e no ano de 2020, quase 5 mil navios atracaram no maior porto da América Latina. Quando você analisa todos esses dados da economia de São Paulo, muita gente pode chegar à conclusão de que o Brasil é dependente desse estado, visto que o segundo estado mais rico do país é o Rio de Janeiro, com um PIB de 117 bilhões de dólares, uma diferença de mais de 400 bilhões. Se São Paulo se separasse do Brasil, o PIB do país iria de 1,8 trilhões de dólares para 1,2 trilhões, fazendo com que o Brasil descesse 5 posições no ranking de maiores economias do mundo, ocupando o 15º lugar, com um PIB apenas um pouquinho maior do que o México. O país deixaria de ter 210 milhões de habitantes e passaria a ser o 7º país mais populoso, com 165 milhões de pessoas. Com tudo isso, o PIB per capita também é afetado. Hoje o Brasil está na posição 67 do ranking, com 11.121 dólares, atrás de países como Cazaquistão, Panamá e Venezuela. Sem São Paulo, o país estaria na posição 83 do ranking, com apenas 7.735 dólares. Outro fator que o Brasil sentiria bastante com a perda desse estado seria os impostos pagos por ele. Em 2019, São Paulo contribuiu com 35% de toda a arrecadação do Brasil, sendo que quase 90% desses impostos pagos não voltam para São Paulo e são distribuídos para outros estados. Mas então, o que seria de São Paulo se ele se separasse do Brasil? Então vamos lá. É muito complicado falar como São Paulo ficaria sem o Brasil, pois teríamos que estimar como seriam suas relações comerciais com outros países, inclusive o Brasil, e também como seriam suas exportações e importações, taxas, impostos e vários outros fatores que um país deve lidar sozinho. Mas para facilitar e apenas dar uma ideia de como seria São Paulo como um país, vamos utilizar os números e dados que temos hoje vindos do estado. São Paulo teria a posição número 79 no ranking de países por área, com um tamanho de 248 mil km², um pouco acima do Reino Unido. Em questão de população, ele estaria em 32º lugar, com 44 milhões de habitantes, um pouco mais que a Argentina. São Paulo seria a 25ª maior economia do mundo, com um PIB de 540 bilhões de dólares, sendo a segunda maior economia da América Latina e acima de países como Bélgica, Suécia e Noruega. O país estaria na posição número 64 em PIB per capita, com 12.090 dólares, acima da Rússia, Panamá, Cazaquistão e Brasil. São Paulo, com seu IDH de 0,819, estaria na posição número 50 do ranking, na frente do Cazaquistão, Montenegro e também o Brasil. Portanto, como falado antes, devemos analisar e estimar vários outros fatores antes de definir com mais certeza de como seria um estado se tornando um país. Com certeza, São Paulo teria um ganho muito grande em relação aos impostos, pois como um país, tudo que foi arrecadado voltaria para ele mesmo. Mas também não podemos ignorar suas perdas, pois quando você faz parte de um país, você tem acesso a todo um mercado nacional com muito mais facilidade. Por exemplo, vender um produto de São Paulo para Minas Gerais é muito mais fácil do que vender para os Estados Unidos, por conta das taxações. Então, se São Paulo virar um país, ele teria que enfrentar esses problemas não só com os Estados Unidos e outros países, mas agora também com o Brasil, dependendo de suas relações comerciais. Mas então, o que você acha de São Paulo se tornar um país? Acha uma boa ideia? Diga nos comentários, e se gostou, dá um like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!